Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vamos dar continuação aqui na nossa aula sobre bases, né? Funções inorgânicas. As bases são um tipo delas, e aí nós paramos em solubilidade e vamos dar continuidade aqui então. Bom, o hidróxido de amônio, tá? Ele é formado quando você borbulha o gás amônia, tá, em água. E aí eles vão se dissolver, esse gás vai se dissolver na água e vai formar esse cara aqui, que é o hidróxido de amônio, que é formado pelos íons amônio e o íon hidroxila. Tá? É uma base que é muito solúvel em água, tá? Que obtém-se dessa forma. Borbulha esse gás aqui, o gás amônia, em água. E a única base, né, que não é formada por um cátion metálico. O cátion, a parte positiva, é não metálico. Bom, aqui é uma observação, né, que o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, eles são considerados bases praticamente insolúveis. E quando a gente olha para essa definição que foi dada, né, o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, eles são metais alcalino terrosos, são bases de metais alcalino terrosos. E a gente disse que essas bases são pouco solúveis. Só que pela observação, né, essas duas aqui, a gente pode dizer que elas são praticamente insolúveis na verdade. Bom, o que é força ou grau de ionização de uma base? O que é força ou grau de ionização de uma base? É o quanto essa hidroxila vai se separar do cátion. Ou seja, o percentual de dissociação é alto ou baixo. Se você consegue fazer uma separação muito grande, né, acima de 50%, você vai ter uma base forte. Agora, se apenas 10%, 5% do cátion separa da hidroxila, aí você vai ter uma base fraca. E aí nós podemos ter essa definição aqui. Se a base ela é solúvel, você vai ter um elevado grau de dissociação, acima de 50%. Então você vai ter uma base forte, porque você vai ter muitos eletrólitos, os cátions e a hidroxila. Agora, se você tem uma base praticamente insolúvel, vai ser o contrário, você vai ter um baixo grau de dissociação. Consequentemente, essa base vai ser fraca. E aí nós podemos trazer essa definição para isso aqui. Ó. Nós sabemos que as bases dos metais alcalinos e alguns dos alcalinos terrosos são bases fortes, porque elas se dissolvem muito bem na água. O resto são bases fracas. E essa daqui acaba sendo uma exceção, né, que é o hidróxido de amônio, que é uma base praticamente muito solúvel em água, porém ela é uma base fraca. O grau de dissociação dela é muito baixo. Então, quais são as bases fracas? Tirando essas daqui, que são as fortes, são poucas, né? Hidróxido de lítio, metal alcalino. Hidróxido de sódio, metal alcalino. Hidróxido de potássio, metal alcalino. Hidróxido de rubídio, metal alcalino. Hidróxido de césio, metal alcalino. Hidróxido de cálcio, metal alcalino terroso. Hidróxido de estrôncio, metal alcalino terroso. Hidróxido de bário, metal alcalino terroso. Tirando essas daqui que são bem solúveis em água, são fortes. Agora, o resto é tudo base fraca. Então, essa daqui é a única exceção, por quê? É a única base que é solúvel na água, porém ela é fraca, porque as bases solúveis, elas geralmente são fortes. Bom, algumas propriedades das bases. A primeira propriedade é a ação que eles sofrem sobre os indicadores. Ou seja, um indicador é uma substância que muda de cor quando você tem o meio ácido, o meio básico ou o meio neutro. E aí nós temos uma diversidade. Nós temos indicadores artificiais de laboratório, como por exemplo o tornassol, a fenolftaleína, o azul de bromotimol, o azul de metileno. E temos também no dia a dia substâncias que mudam de cor naturais. O extrato de repolho roxo, que tem uma prática de laboratório muito legal feito com ela. A beterraba muda de cor. Pétalas de rosas vermelhas, chá, hortênsia. Se você observar, a hortênsia ela tem flores que vai ter uma cor bem diferenciada. Se você tem um solo ácido, vai ter uma cor diferente se você tem as hortênsias plantadas em um solo básico.
Tá? Amoras também podem ser usadas como indicador ácido-base e uma infinidade. Açaí é um outro exemplo, né? Uma infinidade de substâncias naturais, elas mudam de cor, né? São indicadores de um meio ácido ou de um meio básico. Aqui eu tenho, por exemplo, o repolho roxo. Tá? Aqui eu tenho o repolho roxo em meio neutro, aqui em meio ácido ele fica avermelhado e em meio básico ele vai ficar amarelo ou até verde, dependendo do pH. Nós temos aqui também os indicadores artificiais, né? O tornassol ele fica rosa em meio ácido e azul em meio básico. A fenolftalina não muda de cor se não for base. Se for base ele fica rosa ou vermelho. O alaranjado de metila fica vermelho em meio ácido e amarelo em meio básico. E o azul de bromotimol fica amarelo em meio ácido e azul em meio básico. Então aqui nós temos a fenolftaleína. Se o meio for básico, ele vai ficar dessa cor, vermelho ou rosa. Se o meio não for básico, se for ácido ou neutro, ele não muda de cor. E aqui nós temos o alaranjado de metila. Né? Se for meio ácido, ele fica alaranjado. E se for meio que não for ácido, né, básico ou neutro, ele vai ficar amarelo. O outro indicador aqui que nós temos também é o papel indicador. Tá? Que ele vai ter uma escala de cores aqui para cada pH. Aqui é um pH neutro, né? Aqui é um pH acima de 7 é básico e um pH abaixo de 7 é um pH ácido. Esse é o mais caro, né? Porque ele tem uma variação de cor bem grande. Não é só duas cores, uma ou outra. Ele vai variando bastante. E aqui nós temos o azul de bromotimol. Né? Então, num pH neutro, 7, ele é dessa cor. Acima de 7, ele vai ficando mais azulado, que é um pH alcalino. E abaixo de 7, ele vai ficando mais para o amarelo, que é um pH ácido. Azul de bromotimol, um indicador artificial. E aqui é uma escala de pH, tá mostrando como que é o pH de cada meio, por exemplo. O meio estomacal, ele vai ter um pH bem ácido, né? Uma bateria que não é alcalina, uma bateria normal, ela é bem ácida, bateria ácida. O pH do limão é ácido, bem ácido também, 2. Uma soda limonada também tem um pH bem ácido. O tomate já é ácido, mas nem tanto assim, é um pH 4 pouco ácido. O café é ácido, mas bem próximo do neutro. O leite, levemente ácido. A água, se for uma água pura, né, não é uma água alcalina nem ácida, vai ser uma água neutra. O sangue já tem um pH um pouco alcalino, levemente alcalino. O ovo também um pH um pouco mais alcalino que o do sangue. Um comprimido que é antiácido, né? Um comprimido de bicarbonato, por exemplo, de Sonrisal, já vai ter um pH para neutralizar a acidez do estômago, então um pH um pouco mais alcalino. Uma solução de amoníaco já tem um pH 11, já próximo do 14, né? Um pH bem alcalino. Sabonetes também são alcalinos, geralmente, mas existem sabonetes neutros. Um alvejante, né, que faz o branqueamento de roupas, que é um pH bem alcalino, e o limpador de ralo, que é praticamente soda cáustica quase pura, é um pH muito alcalino, muito básico. Bom, aqui é um outro exemplo da mesma coisa para algumas substâncias se repetem e outras não se repetem. E aqui nós temos a água alcalina. Essa água alcalina, pessoal, é um produto que está sendo muito comercializado aí no mundo inteiro, não só no Brasil, tá? Com várias promessas. Promessas de cura de câncer, promessas de alimentação saudável, tá? Promessa de um monte de coisa. Primeiro, a água é super importante. Tá? Agora, se você for procurar em livros de fisiologia médica, em livros de bioquímica, em livros que tratam sobre água alcalina, em nenhum momento vai falar que a água alcalina tem esse poder, tá? Que consegue fazer isso. Então são cartuchos, né, que tem alguma substância que você vai colocar na água e vai aumentar o pH dela, um pH até 8. Tá? Você encontra na internet vídeos de médicos dizendo os benefícios da água alcalina, tá? Produtos que você coloca na água e diz que vai. Esse preço aqui já está defasado. Pelo que eu tenho ouvido falar no mercado, está até mais de R$ 1.000. Tá? Então não há provas científicas dizendo que a água alcalina é uma água melhor que uma água neutra. Tá bom? Nós temos aqui também uma imagem. Tá? Isso aqui é a BWT, tá? Que é uma empresa
europeia, que vende essa água alcalina também, é o maior sucesso na Europa, tá? Que patrocina inclusive uma equipe de Fórmula 1 chamada Alpine, nem sei se existe ainda, tá? Mas coisas do mercado. Bom, outras propriedades que as bases têm, tá? Uma outra delas é a reação com os ácidos. O que é um ácido? Um ácido é quando o cátion é H+, e o ânion é um ânion qualquer. E uma base é quando o cátion é um cátion qualquer e o ânion é o OH-. Quando você reage um com o outro, o que acontece? O H+ do ácido vai reagir com o OH- da base e isso vai neutralizar, porque se você juntar H+ com OH-, vai dar H2O, ou seja, vai virar água. E água não é nem ácido e nem básico, é neutra. Por isso que essa reação é chamada de neutralização. O que sobra, o ânion que sobra e o cátion que sobra vão reagir entre si para formar o sal. Tá? E esse sal formado também não é nem ácido e nem básico, ele é neutro. A gente chama esse processo também de salificação. Medicamentosamente, a gente utiliza para neutralizar o ácido do estômago o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de sódio, né, é um exemplo das principais bases, tá? Ele é também chamado de soda cáustica, tá? Por que é cáustico? Porque ele pode corroer qualquer tecido vivo, tá? Animal ou vegetal. Ele é um sólido branco cristalino que é higroscópico, ou seja, ele consegue absorver a água do ar, tá? E aí ele vai se transformando, vai se derretendo num líquido pastoso até ficar incolor se ele absorver muita água. Substâncias que fazem isso a gente chama de deliquescentes. Então, ele é utilizado para fazer sabão, ele é utilizado para fazer outras substâncias químicas, mas o sabão é a principal delas. Interessante que quando você guarda essa solução, ou ela pura, você não coloque num frasco plástico. Porque por causa. Aliás, não coloque num frasco de vidro. Porque por causa dessa ação aqui, o deliquescente, tá, ele vai lentamente reagir com o vidro. Tá? E isso vai destruir o vidro com o tempo. Então, essas soluções de soda cáustica, elas também reagem com óleos e gorduras. Tá? Por isso que é utilizado para fazer sabão e também para desentupir pia, porque ele vai reagir com o óleo e com a gordura que está entupindo ali a pia e o ralo. A reação é essa. Óleo ou gordura com soda produz sabão e glicerina. Tá? Pode ser qualquer óleo, de soja, de girassol, de canola, sei lá, óleo de qualquer coisa. E qualquer gordura, gordura animal, gordura sebo de porco, por exemplo, você pode utilizar para fazer, com soda para fazer o sabão. Temos algumas imagens interessantes aqui, tá? Um frasco comercial, tá? Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, tá bom? É soda cáustica ou hidróxido de sódio que você compra em escamas, então é nessa forma aqui, ó, em escamas que você compra no mercado. E de laboratório, que é mais pura, né? Você vai encontrar na forma de lentilhas. Qualquer forma que você encontrar, se você deixar aberto, ele vai absorver a água do ambiente e vai começar a derreter, vai formar um líquido pastoso bem corrosivo e vai começar a ficar líquido. Tá? Ele pode corroer qualquer tecido animal ou vegetal. E aqui nós temos sabão, que é feito em casa, né, que muitas pessoas fazem, né, reagindo com óleos ou gorduras. Hidróxido de sódio. O hidróxido de cálcio ele é utilizado na construção civil, tá? Para fazer argamassa, para fazer caiação também. Tá? Nós chamamos ele de cal hidratada quando tem um pouquinho de água, cal extinta ou cal apagada. E aí, quando você tem solução aquosa, nós chamamos de água de cal. E quando ele está numa suspensão, você vai chamar de leite de cal. Então, nós temos algumas imagens, tá? Aqui é um saco, né, de cal hidratada, é um pó branco, quando ele não tem água, né? É uma cal com um pouco de água, tem um pouquinho de água aqui, por isso que é cal hidratada. Se não tivesse água nenhuma, zerado, seria cal virgem. Aí você coloca a água, ele transforma-se em cal hidratada. Tá utilizado para fazer caiação. Isso aqui é muito discutível, né, gente? Porque você está matando a árvore aqui. Né? Eles passam no meio fio também. E aqui, né, um hidróxido de cálcio em pequenas quantidades, 10 gramas, para alguns usos aí. Capeador pulpar. Algum uso animal ou vegetal. Bom,
Nós temos também o hidróxido de magnésio, que é chamado de leite de magnésia, tá? Que é utilizado como antiácido. Se você tomar uma dose menor, ele vai ser um antiácido. Se você tomar uma dose maior, ele vai ser um laxante. Tá? Aqui na embalagem, antigamente vinha escrito laxante e antiácido. Tá? Por quê? Você vai reinar, né? Você vai virar um rei e uma rainha no trono a noite inteira se você tomar uma dose muito forte. Ele só tem 8% de hidróxido de magnésio aqui. Ele é bem viscoso, porque ele é pouco solúvel em água. Tá? Por isso a gente chama ele nessa forma aqui de suspensão. E aqui nós temos alguns usos que você encontra na internet para essa substância, quando ela está... Aliás, há umas promessas, né, de que ele clareia a pele. Tá? Um uso cosmético, mas isso não tem na bula dele. Tá? É um uso popular que as pessoas fazem aí sem indicação médica. Nós temos aqui outro hidróxido de alumínio, outra base, que é o hidróxido de alumínio, que é uma tribase, né, que você encontra em alguns medicamentos. No Geomax tem hidróxido de alumínio, bem pouquinho, ó, 6 mg por litro. Hidróxido é 35,6 mg por litro. Hidróxido de magnésio, 37 mg por litro. E carbonato de cálcio, que também é um antiácido. Então, ele alivia a azia, a queimação e a má digestão. E aqui em laboratório, que ele é bem mais puro, né? Esse aqui é uma concentração muito alta. Bom, só queria mostrar para vocês essa ação de antiacidez que esses medicamentos têm no estômago. E para isso vamos dar uma olhadinha aqui no nosso estômago. Bom, o nosso estômago ele está localizado mais para o nosso hipocôndrio direito, que é essa região aqui anatomicamente. Tá? Ele está aqui embaixo do fígado, né? Vou tirar o fígado aqui, vou tirar esses ligamentos aqui. Aqui nós temos a nossa vesícula biliar, aqui o aumento menor. Aqui atrás do estômago nós temos o nosso pâncreas e aqui está o nosso lindo estômago. Vou isolá-lo. Aqui. E aí nós temos várias partes do seu estômago. É um saco, né? Uma dilatação do seu trato digestório. Então, aqui nós temos o entalhe cardial, a cárdia é uma região muito importante. Aqui é o fundo do estômago, a parte de cima é o fundo. Tá? Aqui nós temos o corpo, aqui nós temos a curvatura maior, e aqui nós temos a curvatura menor. Aqui o antro pilórico, já chegando aqui no intestino. Aqui o canal pilórico, aqui o orifício pilórico, e aqui depois você vai ter o duodeno, né? Que é o começo aqui do intestino. E aqui a chegada do esôfago. Perfeito. Então nós temos aqui, tá? O estômago, que tem várias camadas, tá, pessoal? O estômago tem várias camadas, tá? Olha só, ele tem aqui o corpo, e aí nós temos uma camada muscular longitudinal, uma camada muscular circular, depois uma camada muscular oblíqua, e aí nós temos a mucosa e a submucosa. Então essa parte aqui é a parte interna do estômago, depois de várias camadas. Tá? Aqui já tem o esfíncter pilórico, passa aqui para o intestino. E aqui nós temos células muito interessantes, eu vou falar um pouquinho sobre elas com vocês. Tá? Então aqui nós temos, ó, aqui são as saídas das glândulas. Tá? Nós temos a glândula oxítica. Nessa glândula aqui nós temos células superficiais. E nós temos outras células aqui, células parietais, células mucosas e células endócrinas. As células endócrinas, né, tem a ver com a produção hormonal. Tá? Células mucosas, elas produzem um gel que faz a proteção do estômago. Porque o estômago ele é muito agressivo para ele mesmo. Tá? Porque essas células oxíticas ou células parietais, essas daqui, eu ampliei aqui para você ver. Olha só que interessante. Ela tem que ter muitas mitocôndrias porque ela gasta muita energia. Tá? Porque ela tem uma bomba chamada bomba de prótons, que é por onde, por canalículos, ela vai jogando a secreção aqui, que nada mais é do que ácido clorídrico, o HCl, que vai fazer a digestão ácida dos nossos alimentos. Então, como que essa célula parietal aqui é essa mesma aqui? Então, vou assim, bem superficialmente para vocês, como que ela funciona. Então, nós temos aqui, tá, o nosso sistema nervoso, tá, que vai fazer com que células G produzam gastrina. Essa gastrina vai estimular
a célula ECL produzir histamina. E essa célula histamina, ela vai estimular, tá? Esse positivo aqui estimula, tá? A célula parietal a fazer a produção de ácido por uma bomba que eu chamo de bomba de prótons ou H+, K+, ATPase, que é uma enzima. Então, tudo isso aqui, ó, chega aqui e estimula isso aqui a jogar o H+ para fora, que é o ácido clorídrico. Tá? Quando você está com alguma condição genética ou então estressado, com má alimentação, pode ser que isso aqui funcione demais. E aí você vai ter um excesso de ácido no seu estômago que vai causar azia, a queimação. E aí nós temos antiácidos que vão agir aqui, que são principalmente o hidróxido de alumínio, o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, o bicarbonato de sódio e também o carbonato de sódio. Esqueci de colocar o carbonato de sódio, eu vou colocar aqui agora, tá? Que é esse aqui, tá? Carbonato de sódio. Então, o carbonato de sódio, junto com o hidróxido de alumínio, junto com o hidróxido de magnésio, eles vão neutralizar, por reação de neutralização, que eu já expliquei, tá, esse excesso de ácido aqui. Agora, eu posso inibir essa bomba de funcionar, porque o antiácido, ele não para a bomba de funcionar. A bomba continua produzindo, mas eu vou inibir o ácido. Agora, nós temos IBPs, que são chamados de inibidores de bomba de prótons, que são medicamentos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, que eles inibem, eles bloqueiam essa bomba aqui de funcionar. Então, ele vem aqui, ó, e fala, você não vai mais funcionar. Tá? Então, o que o IBP faz? Ele faz essa bomba que joga o H+ aqui para fora não funcionar mais. Só que isso não é de imediato. O antiácido, ele age de imediato. Mas os IBPs não. Então isso demora. O que eu vejo muitas pessoas tomando omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, como se fosse um antiácido. Ele não é um antiácido. Ele inibe a bomba que produz esse ácido. Tá? Então isso é indicado quando a pessoa já tem uma úlcera, já tem é um tratamento, não é um alívio imediato, como um antiácido é. Tá bom? Então isso aqui tem que ser com indicação médica, não pode ser chegar na farmácia e pedir. Tá? Outra coisa interessante que eu quero falar com vocês sobre os AINES. AINES são o quê? São anti-inflamatórios não esteroidais. O que é isso, professor? Você já conhece. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, indometacina, cetoprofeno, esses daqui. Tá? O que são esses caras? Esses caras, eles bloqueiam a produção de prostaglandinas, tá? Que são substâncias que naturalmente elas inibem a produção de ácido no nosso estômago. Tá? Ou seja, é um fator protetivo do estômago contra ele mesmo. Se você toma esse AINE em excesso, tomar uma ou outra vez por causa de uma dor, por causa de uma inflamação, não tem problema. O problema é a pessoa que toma isso todo dia como se fosse água, tá? Em excesso, né? Se automedicamenta em excesso. Então esse AINE, ele vai inibir a produção dessas prostaglandinas, que nós produzimos pelas gorduras que nós nos alimentamos. Tá? Então, o nosso corpo transforma as gorduras, os ácidos graxos, em prostaglandinas, tá? Que vão ter um fator inibitório na produção aqui desse ácido, dessa bomba aqui. Se você toma demais isso aqui, ó, não vai acontecer. Você vai diminuir a proteção natural do seu estômago, do seu corpo, contra o próprio ácido que ele produz, que em excesso vai causar gastrite e úlcera. Um outro problema que ataca a mucosa do estômago, ataca essas células e outras, é a H. pylori. A H. pylori é uma bactéria, tá, que praticamente, eu não sei agora em certeza, mas eu acho que 50% de nós temos. Tá? E aí essa H. pylori, em excesso, ela vai também causar danos, e aí você combate, como é uma bactéria, você combate com antibióticos, tá? Bismuto, metronidazol, tetracyclina, mas é uma outra história, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês também é que nós temos células epiteliais superficiais, são essas daqui, ó. Essas aqui, ó, células epiteliais superficiais,
elas estão mais aqui para cima, aqui na abertura da glândula, né? As células produzem aqui, ó, joga aqui e vai sair aqui no lume do estômago. Essas células superficiais, células epiteliais superficiais que nós temos, essas daqui, elas produzem bicarbonato. Bicarbonato, isso aqui, também é um protetor do nosso estômago, tá? Contra o ácido que ele mesmo produz. Você pode comprar no mercado, né? Na farmácia, inclusive, aliás, os medicamentos antiácido já vêm com bicarbonato de sódio, tá? Mas o nosso corpo, essas células produzem esse fator protetivo, né? Uma citoproteção, faz a proteção da célula a partir da produção de bicarbonato. Então, quando ele lança, aqui o pH vai estar 7, porque é um pH neutro. Agora, já no lume do estômago, né? Na luz do estômago, o pH já vai estar ácido. Mas ele vai fazer um controle para que isso não seja, esse pH não seja danoso ao seu próprio corpo. Bom, hidróxido de amônio eu já falei, tá? Anteriormente, não vou repetir aqui novamente. E nós temos também aqui a forma como ele é vendido. Tá? No mercado você vai encontrar ele em embalagens azul, verde, branco, né? Solução de amônia que clareia pelos, tem um cheiro muito forte. E aqui em laboratório. Tá? Ele é tão forte que ele é utilizado numa substância, numa mistura, que nós chamamos de inalador de amônio, tá? Que ele serve, né, para acordar pessoas que estão desmaiadas. E ele também é utilizado para fazer a produção de fertilizante, porque as plantas precisam de nitrogênio. E o nitrogênio é encontrado aqui no hidróxido de amônio, que é produzido quando você produz a amônia. Para produzir a amônia, você tem que ter gás nitrogênio e gás hidrogênio. Produz a amônia borbulhada em água, você vai ter o hidróxido de amônio. Tá? E essa amônia que também é utilizada para produzir o nitrato de amônio, que é um sal que está presente em muitos fertilizantes. Aqui nós temos o nitrato de amônio, tá? Que é, né, utilizado aqui na composição de vários fertilizantes. Bom, temos também, tá, para finalizar aqui, o ciclo do nitrogênio é muito interessante. Tá? A gente entende como que as plantas utilizam, né, capturam esse nitrogênio. Então você aqui tem restos animais, né, tanto de excreções, de fezes mesmo, então dos próprios animais mortos, e aí você vai atuar sobre elas bactérias desnitrificantes, que vai lançar no ar o N2. E esse N2 que foi lançado pelas bactérias desnitrificantes, aqui no ar, já tem bastante também, pela ação de raios, esse N2 vai ser transformado em ácido nítrico, que vai, né, cair com a chuva no solo. E também esse N2 aqui ele vai para o meio ambiente, que as bactérias vão lançar aqui para o meio ambiente, e aí eles vão ser absorvidos, tanto o que vem daqui quanto o que vem daqui, vai ser absorvido pelas raízes das plantas, esse nitrogênio, e essas plantas vão utilizar esse nitrogênio para fazer as suas próprias proteínas e se construir. E sobreviver. Sem proteínas elas não fazem as enzimas que elas precisam para se desenvolverem. E aí essas plantas vão ser comidas pelos animais e os animais vão morrer e aí vai continuar o ciclo aqui. Ou então as plantas morrem e aí esses nitratos que vêm aqui dessas plantas e compostos de amônio vão aqui para o meio ambiente e o ciclo continua. Pessoal, agradeço a atenção, é isso que tivemos para hoje. Um forte abraço e até a próxima.